Olá, pessoal! Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre os conceitos teóricos sobre flambagem. Nós vamos fazer um exercício de fixação para essa teoria também, certo? Então, olha só, a nossa aula de hoje se remete sobre flambagem em colunas. Primeira coisa que nós devemos nos ater é entender o que de fato é uma flambagem, certo? Flambagem nada mais é do que uma deflexão lateral, ou muitas vezes descrita por alguns autores como uma deformação lateral. Bom, importante nós entendermos que quanto mais esbelta for uma seção, maior vai ser a facilidade com que essa seção, com que essa estrutura tenha algum problema relacionado à flambagem. Mas de fato, o que seria uma estrutura, uma seção esbelta? São seções finas, então quanto maior a altura ou o comprimento e menor as dimensões da nossa seção transversal, mais esbelta será a nossa seção, ok? Importante dizer que seção transversal não tem tanto a ver com o valor da seção, da dimensão, e sim com a geometria. Por exemplo, nós temos a possibilidade, de termos uma seção, por exemplo, 20 por 20 e temos a possibilidade de ter uma seção de 20 por 30, por exemplo. Então, a seção de 20 por 30, ela é mais fina, por isso ela é mais esbelta, ok? Também é importante dizer que apenas cargas comprimidas é que têm a capacidade de gerar uma flambagem. Carga, por exemplo, axial de tração, ela não tem capacidade de fazer com que a sua peça entre em algum processo de rompimento em função da flambagem. E por quê? Aqui nós temos uma ilustração que vai justificar o porquê disso. Apenas cargas de compressão conseguem fazer com que haja essa deflexão lateral da nossa estrutura. Se você imaginar carga de tração, o que é que ela pode fazer? Nós podemos ter a nossa deformação proveniente do coeficiente de Poisson, onde nós vamos diminuir a nossa seção transversal e sim, ela pode romper. Mas nesse caso não é isso que acontece. Cargas de compressão, seguindo essa relação, elas podem aumentar a nossa seção transversal porque elas estão fazendo com que possa acontecer um esmagamento em algum local dessa nossa estrutura. Mas existem, além disso, a possibilidade de ocorrer o que nós estamos estudando, que é a nossa flambagem, certo? E apenas, então, cargas comprimidas é que apresentam a capacidade de fazer com que a nossa estrutura tenha essa deflexão lateral, certo? Importante nós relembrarmos que sempre a flambagem ocorre com maior probabilidade no lado em que nós temos a nossa menor inércia. E isso nós vamos conseguir ver exatamente no nosso cálculo, certo? Onde nós vamos ter sempre a seção transversal da estrutura e nós vamos calcular a inércia considerando a base e a altura trocados para que nós possamos encontrar sempre o valor da menor inércia, que é onde nós temos a maior probabilidade de que ocorra uma deflexão lateral e de que ocorra um rompimento por flambagem. E em se tratando de rompimento, é importante nós lembrarmos que estruturas que rompem a flambagem, elas apresentam um rompimento súbito. O que seria um rompimento súbito? Quando uma estrutura ela não dá sinais, ela não apresenta nenhum tipo de fissura, por exemplo, que ela está deformando excessivamente, que ela precisa de algum reforço naquele local. Por isso, gente, verificar estruturas à flambagem é muito importante enquanto ainda em projeto, certo? Bom, e como é que a gente vai calcular, Como que nós vamos determinar as cargas críticas de flambagem? Nós vamos lançar mão da fórmula de Euler, que nada mais é do que PCR. No numerador nós temos π ao quadrado, módulo de elasticidade, inércia, e no denominador nós temos coeficiente vincular, que também pode ser conhecido só como coeficiente K, multiplicado pelo L, que seria a nossa altura, e esse produto elevado ao quadrado. Bom, vamos retratar um pouquinho mais todos esses elementos que fazem parte dessa fórmula. O que seria o que nós chamamos de PCR? PCR é a nossa iminência à flambagem. O que seria iminência?
é o máximo que essa estrutura suporta a flambagem. Vamos supor que um elemento qualquer, um pilar qualquer, ele suporta 5 kN a flambagem. Significa que se você colocar, por exemplo, 4.8, 4.9, 5 kN, beleza, não tem problema nenhum a flambagem. Se você colocar 5.1, a estrutura rompe por flambagem e de forma súbita, certo? Então, iminência é limite. O PCR vai te dar o limite de carga máxima que você pode inserir nessa estrutura. Nada além disso. Se colocar além disso, se acontecer cargas maiores do que essas que estão previstas, aí a estrutura terá rompimento e flambagem. O π ao quadrado é um coeficiente que a gente está utilizando, né? Um número que nós vamos utilizar na fórmula. Módulo de elasticidade, pessoal, ele remete ao tipo de material, certo? Vamos pensar o seguinte, flambagem nada mais é do que uma deformação. E uma estrutura, quando carregada, ela vai se deformar e não necessariamente tenha que ter alguma carga, né? O próprio peso dela já é uma carga e já vai fazer com que ela tenha uma certa deformação. Mas convenhamos que as diferentes matérias que nós utilizamos para formar as estruturas, as construções, elas trabalham de maneira diferente porque são conformadas por materiais diferentes. Vamos supor, se nós imaginarmos as três principais matérias utilizadas nas construções, como concreto, aço e madeira. Cada qual tem um módulo de elasticidade e cada um destes materiais tem uma facilidade maior ou menor em se deformar. Então, esse módulo de elasticidade, ele está inserido na nossa conta porque precisamos considerar os diferentes materiais e suas características. Assim como a seção escolhida, certo? Lembra que eu falei aqui no início, peças esbeltas. O que são peças esbeltas finas? E isso se remete à volumetria dessa peça, ok? Então, dependendo do diâmetro, dependendo da base, dependendo da altura, nós vamos ter peças mais esbeltas ou menos esbeltas. Comumente, peças mais esbeltas têm maior facilidade de romper a flambagem, certo? No nosso denominador, nós temos o coeficiente K, que eu já vou retratar sobre ele um pouco mais abaixo, e nós temos o L. O L é a altura. Normalmente, estruturas quanto mais altas, mais chance ela tem de flambar, ok? Vamos lá nos tratar sobre o coeficiente K. O coeficiente K, pessoal, ele remete ao tipo de apoio, ao tipo de vínculo que existe tanto na base quanto no topo, deste elemento que está sendo analisado. Bom, vamos pensar o seguinte, nós temos diferentes probabilidades, diferentes opções de escolher os apoios, ok? Por exemplo, nós temos o apoio livre ou apoio de primeiro gênero, nós temos o apoio de segundo gênero, nós temos o apoio engastado ou de terceiro gênero. Cada qual tem um número de reações diferentes, certo? Entendemos que as reações, elas equilibram as cargas e onde nós temos reações, nós não temos deformação. Então, em tese, em teoria, quanto maior o número de reações que você tiver em uma estrutura ou em um elemento, menos chance ele tem de se deformar. E a flambagem, ela é o quê? Uma deflexão, ela é uma deformação. Então, quanto melhor for meu apoio, quanto maiores reações eu tiver nesse apoio, menos chance eu vou ter de flambar também. Por isso, nós temos aqui os 4 principais apoios ou 4 principais vinculações que nós utilizamos. E aqui nós temos uma ilustração simples destes tipos de apoio, certo? Por exemplo, se nós tivermos um apoio que está simplesmente apoiado tanto na base quanto no topo, o nosso K vai valer 1 e, em teoria, ele não vai mudar em nada a nossa fórmula, certo? Mas pense o seguinte, se eu colocar um engaste tanto na base quanto no topo, concorda comigo que este apoio ele é bem melhor do que esse anterior, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho uma reaçãozinha só, certo? Aqui eu tenho 3 reações na base, mais 3 reações no topo. Significa que ele é um apoio melhor, ele vai contribuir para dificultar que a flambagem ocorra nessa estrutura.
Por isso, o nosso K é 0,5, ele diminui. Por que o K diminui? Porque a relação entre o denominador, ou seja, o nosso K, e o PCR é inversamente proporcional. Então, quanto menor for o nosso K, maior é a nossa carga que essa estrutura pode suportar. Nós temos um outro apoio, que ele é um intermediário, ele está apoiado e engastado. E nós temos o pior tipo de vinculação para a análise de estruturas com rompimento e flambagem, que é uma estrutura engastada e livre. Livre significa o quê? Um ponto que não tem apoio, que não tem restrição nenhuma ao movimento, certo? Por isso que ele é considerado o pior tipo de apoio em uma análise estrutural. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer uma atividade de maneira bem simples e rápida para a gente conseguir aplicar esses conceitos teóricos que nós obtivemos agora. Bom, vamos ler junto o problema. O problema nos pede para encontrarmos a carga crítica à flambagem. O que é carga crítica? É o nosso PCR. De um pilar que tem uma seção de 20 por 60, então, em teoria, sim, é uma seção bem fina, bem esbelta, e que tem um pé direito aí de 2,70, um pé direito convencional. Considerando o material que tenha 25 MPa, também estruturas de concreto, normalmente elas circulam entre este valor de módulo de elasticidade. E vínculos apoiados, ou seja, o nosso K vai valer 1. Perfeito, a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir qual é a inércia que nós vamos utilizar. Porque sempre vai ser, ou se não for repassado, vai ser dada alguma maneira de que no problema você consiga encontrar qual a seção transversal deste material. E partindo dessa seção, nós vamos descobrir as duas inércias, considerando a base o 0,2 e considerando a base o 0,6, ok? Com isso, a nossa inércia ela vai sim modificar de resultado. Nós vamos ter uma inércia com valor de 3,6 10 na menos 3 e nós vamos ter uma inércia com valor de 4 vezes 10 na menos 4 metros quarta positivo. Bom, o que é que nós tínhamos verificado? Que sempre será mais fácil com que a flambagem ocorra na menor inércia. Então, dos dois resultados obtidos, nós vamos escolher sempre o menor. Neste caso, é importante você olhar o expoente, 10 na menos 4 e 10 na menos 3. Por isso, não olhe só o número da frente, olhe o expoente. Nesse caso, a nossa inércia menor é 4 vezes 10 na menos 4 metros na quarta positiva, porque é a unidade da inércia. Definida a sua inércia, aí sim, nós iremos partir para o cálculo do PCR, que é de fato encontrar essa carga crítica à flambagem. Copiada a nossa fórmula, nós vamos inserir os valores: 25 MPa, a menor inércia encontrada, 1 porque é vínculo apoiado e 2,7 porque é a nossa altura. Quando nós fazemos a conta, nós encontramos o resultado em newtons, 13.538,55 newtons. Ou, arredondando e aproximando um resultado na unidade de quilonewtons, nós temos um valor de 13,5 quilonewtons. Retratando ao que seria o PCR, ele é o que, gente? Ele é sempre o limite. Então, você pode colocar até 13,5 kN de carga neste material com estas características que ele não vai ter problema a flambagem. Agora, se você colocar 13,6, o que acontece com ele? Um rompimento súbito. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver dúvida, pode colocar nos comentários. Ou se você quiser que eu responda alguma pergunta, algum exercício, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Você me manda o exercício que eu respondo aqui também, certo? Bons estudos, galera! Até mais!